Boa tarde para a turminha mais animada que eu tenho, que é o primeiro B de Anápolis. Como vocês estão, crianças? Espero que vocês estejam nesta sexta-feira muito bem, com saúde e em segurança. Então, eu resolvi colocar aqui para vocês como que deve ser feito o nosso cabeçalho, que é a primeira coisa que deve ser feita no caderno de casa nos dias da nossa aula, porque ele é muito importante para situar que dia que a gente está, qual que é o dia do ano e qual que é a matéria que a gente está estudando no dia. Então, sempre faça o cabeçalho. Se a gente tiver 2 matérias por dia, você também deve fazer 2 cabeçalhos, porque tem português, vamos supor que tem português e matemática. Então, numa folha você vai fazer português, na outra folha você vai fazer matemática, não é? Então, faça o cabeçalho bem bonito, o nome da escola, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. O nome da professora, que sou eu, Bruna Alves, e lá no aluno é o seu nome. Vamos supor que é a Nicole que está fazendo. Vou colocar a Nicole, é a Sandy, é a Eduarda, Gabriela, Gabriela, e assim vai. E aqui a gente tem a disciplina, que é português. Hoje, em português, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que vocês estão vendo aqui separadinho, não é? Porque a gente vai falar sobre as sílabas. O que é uma sílaba? Vocês estão vendo aí que eu já estou dando uma prévia de que a gente também vai estudar a separação de sílabas, não é? Sílabas é quando eu tenho uma consoante de mãozinha dada com uma vogal. Observaram? Então, quando a gente leu o aniversário do seu alfabeto, vocês perceberam que lá tinha várias consoantes, né? Mais as vogais, que é o A, E, I, O, U, né? Nós temos 5 vogais, e aí eu não vou contar as consoantes, porque tem uma atividade que pede para contar o número do alfabeto, junto com as vogais. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, as consoantes, elas têm um som separado. Lembra que a gente já falou sobre o som das consoantes? Por exemplo, o S, que tem um S. Se eu falar, ó, salada, tá vendo essa? Ó, salada. Se eu falar o balinha, o B de balinha, tá vendo? Então, as sílabas, elas são a junção de uma consoante com a vogal. É quando eu somo, quando elas dão as mãozinhas. E aí que a gente tem um som diferente. Se no S eu tinha só S, se eu somo ele, dá uma mãozinha para o A, eu vou ter Sá. Se no P, a letra B eu tenho só P, quando eu somo ela com A, eu tenho Bá. Então, isso a gente está falando sobre as sílabas, porque a gente viu o aniversário do seu alfabeto, que é o livrinho dessa semana, e que a gente viu as letrinhas separadas, não foi? Só que as letrinhas, elas não andam sempre separadas. Na maioria das vezes, elas andam em conjunto, de mãozinha dada, consoante com vogal, porque só juntando consoante com vogal é que eu tenho uma sílaba, ok? Então, já é uma dica. O que é uma sílaba? É quando eu vou ter uma consoante e uma vogal juntinhas. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu mudar ela de lugar, colocar mais para cá para vocês verem. Eu tenho um alfabeto, tá vendo? Sem as vogais. Ó, as vogais estão aqui em cima, A, E, I, O, U, e o ão, que nós vamos falar dele daqui a pouco. E aqui eu vou ter as consoantes, tá vendo? B, C, D, F, G, J, L, M, e assim por diante. Então, a somatória, a mãozinha dada de uma consoante com uma vogal vai dar uma sílaba. Eu estou dando um exemplo aqui da família do Bá. Ó, B com A, Bá. B com E, B. B com I, Bi. B com O, Bo. B com U, Bu. Uma palavra que eu posso usar, por exemplo, começando com a vogal, com a consoante B e a vogal A. Bala. Eu tenho 2 sílabas, tá vendo? Eu tenho a consoante A com ou B com A, ba, L com A, lá. Então, somando essas 2 sílabas, eu tenho uma palavra que tem sentido para a gente. Bala. Então, as sílabas é quando a gente vai sempre somar uma consoante com vogal. Imagina elas dando a mãozinha e saindo andando por aí. Eu faço isso com todas as consoantes do alfabeto. Vou formar uma palavra, ok? Vou formar uma sílaba, perdão. Então, toda vez que eu pegar qualquer das vogais, A, E, I, O, U, e somar com uma consoante, eu vou ter uma sílaba, ok? Aqui tem o K, ó, K, Q, Ki, Ko, Ku. Por que tem uma estrelinha aqui? É porque fica muito difícil a gente dizer
somar a letra C com E, porque daí a gente vai ver as sílabas complexas daqui a pouco, que também vai ter uma diferencinha na sílaba. Então, a gente tem estrelinha, a gente pula por enquanto. Depois a gente vai falar dessas sílabas complexas lá na frente. Então, no dá, dé, di, dó, du. O que é o dá, dé, di, dó, du? É a junção da consoante D com a vogal A. Junção do D com E, D. Junção do D com I, di. E assim por diante. Então, observem que da B, C, D, F, G, J, L, M, N, P, R, S, T, U, X, Z, eu tenho sílabas. Eu formo sílabas quando eu somo, quando eu junto, quando dá as mãozinhas essas consoantes com as vogais A, E, I, O, U, ok? Então, podem ter calma que mais para frente a gente vai falar mais sobre as sílabas, porque é as sílabas que formam as palavras e com as palavras a gente vai formar as frases. Então, uma coisinha de cada vez. Hoje foram as sílabas, ok? No caderno de casa, eu vou colocar qual a atividade que vocês têm que fazer, tá bom? Beijo, crianças, até mais.